Sejam bem-vindos a uma jornada profunda pelos Evangelhos, onde exploraremos os primeiros sinais e milagres que revelaram a glória de Jesus Cristo ao mundo. Tudo começa em Caná da Galileia. Uma celebração de casamento está em pleno vigor, repleta de alegria, música e tradição judaica sob a luz quente. As festas de casamento na época duravam dias, simbolizando aliança e comunidade. Mas no auge da celebração, surge uma crise silenciosa e constrangedora. O vinho acabou. Maria, com sua sensibilidade única, percebe o desespero oculto dos anfitriões e decide interceder, aproximando-se de seu filho. Jesus fala sobre seu tempo profético, mas Maria, em total confiança, instrui os servos com autoridade calma. Façam tudo o que ele vos disser. Ali estavam 6 grandes talhas de pedra, usadas para os ritos de purificação da antiga religião. Elas representavam os limites da lei humana. Os servos as encheram com água até a borda. Era o esforço humano encontrando a plenitude do poder divino que estava prestes a se manifestar. O mistério acontece no silêncio. A água comum se transforma em um vinho tinto profundo e vibrante, simbolizando a nova e eterna aliança. O mestre Sala experimenta o vinho sem saber da origem. Sua expressão é de surpresa absoluta. Este é o melhor vinho de toda a festa. Este primeiro sinal manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Foi o início de uma mudança espiritual profunda e abundante. Mais tarde, em Cafarnaum, um oficial do rei enfrenta a dor da iminente perda de seu filho. A urgência o impulsiona a buscar Jesus. Jesus testa sua fé, mas o oficial implora com humildade: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele reconhece a autoridade suprema de Cristo. Jesus declara: Vai, o teu filho vive. Sem sinais visíveis imediatos, o oficial demonstra uma fé madura e inicia sua volta confiando apenas na palavra. No caminho, seus servos o encontram com a notícia: a febre deixou o menino no exato momento em que Jesus proferiu a palavra de cura. À beira do mar da Galileia, pescadores exaustos limpam suas redes vazias após uma noite de frustração. Jesus entra no barco de Simão Pedro. Sob a ordem de lançar as redes em águas profundas, Pedro hesita, mas obedece. A fé prática supera o cansaço e a lógica humana. O resultado é uma abundância avassaladora. As redes se rompem e os barcos quase afundam sob o peso da pesca milagrosa. Impactado pela santidade de Jesus, Pedro se arroela: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Jesus o chama para uma missão maior. Um leproso, isolado pela lei e pela dor, clama por compaixão. Jesus quebra barreiras, estende a mão e toca o intocável. Eu quero ser limpo. Instantaneamente, a pele é restaurada. A restauração não é apenas física, mas social e espiritual. Um centurião romano demonstra uma fé improvável. Ele reconhece a autoridade espiritual de Jesus, afirmando que basta uma palavra para curar seu servo. Jesus se admira com tal fé vinda de um estrangeiro. O poder absoluto de Cristo não conhece distâncias ou fronteiras. Ao cruzar o mar, uma tempestade violenta surge. Enquanto os discípulos entram em pânico, Jesus dorme em uma paz sobrenatural no barco. Ele repreende o vento e ordena ao mar: Cala-te, aquieta-te. O caos se torna espelho. O domínio total sobre a criação é revelado. Em Gádara, um homem escravizado por forças espirituais vive entre os sepulcros. Ao encontrar Jesus, as trevas reconhecem a luz do mundo. Liberto e em perfeito juízo, o homem agora é um missionário da graça. Jesus restaura a dignidade humana e envia seus libertos para testemunhar. Estes milagres não foram apenas atos de poder, mas sinais de amor e autoridade que nos convidam a crer no Messias que transforma vidas até hoje. Que a jornada de Jesus através dos evangelhos inspire sua fé e renove sua esperança. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus percorria as cidades, e por onde passava, o impossível tornava-se real através de sua autoridade divina e compaixão infinita. Entre a multidão, uma mulher carregava 12 anos de sofrimento e isolamento, buscando desesperadamente por um alívio que nunca vinha. Ela gastara tudo o que possuía com médicos, mas sua condição apenas piorava, deixando-a marginalizada e sem esperança humana. Ao ouvir sobre os milagres de Jesus, uma fé poderosa despertou. Ela pensou: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Com esforço sobre-humano, ela abriu caminho entre a massa de gente, focada apenas na orla do manto azul do mestre. No instante em que seus dedos tocaram o tecido, a fonte de seu sangue estancou. O milagre aconteceu no silêncio de um toque.
Jesus parou imediatamente, sentindo que dele saíra poder. Quem me tocou? Ele perguntou, olhando com amor para a multidão. Trêmula, ela se ajoelhou e confessou a verdade. Jesus sorriu, chamando-a de filha e confirmando que sua fé a havia salvo. Enquanto isso, Jairo, um líder da sinagoga, clamava desesperado pela vida de sua filha que estava à beira da morte. As notícias chegaram. Sua filha morreu, mas Jesus olhou nos olhos de Jairo e disse, não temas, crê somente. Ao chegar à casa, Jesus ignorou o choro e a incredulidade. Ele entrou no quarto, levando apenas a vida onde reinava a morte. Tomando a mão da menina, ele ordenou que ela se levantasse. No mesmo instante, o fôlego de vida retornou à criança. A morte foi vencida pela voz do Criador. A alegria transbordou enquanto a menina caminhava e comia diante de seus pais maravilhados. A luz continuou a brilhar quando 2 cegos clamaram por misericórdia. Paila, fei-lhes. Jesus tocou seus olhos e as trevas se dissiparam. O homem mudo foi liberto da opressão e voltou a falar. A multidão, atônita, declarava que nunca se vira tal coisa em Israel. Diante de 5.000 famintos, Jesus mostrou que o pouco em suas mãos é mais que suficiente. Ele abençoou 5 pães e 2 peixes. O milagre da multiplicação alimentou a todos até se fartarem, revelando a providência divina que supre cada necessidade humana. Naquela noite, em meio a uma tempestade furiosa, os discípulos viram uma silhueta caminhando sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Era Jesus. Pedro, em um ato de fé ousada, saiu do barco para encontrá-lo, caminhando também sobre o impossível. Mas ao olhar para o vento e o medo, Pedro começou a afundar. A mão de Jesus o resgatou instantaneamente, acalmando o mar e a alma, curando o surdo em segredo com um toque e um suspiro. Jesus restaurou os sentidos e a dignidade daqueles que a sociedade esquecera. Em Betsaida, ele guiou um cego pela mão, restaurando sua visão em etapas, mostrando que a revelação plena muitas vezes é um processo. No tanque de Siloé, o barro nos olhos de um cego de nascença tornou-se o meio para uma nova visão e um testemunho inabalável. Finalmente, diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou a dor de seus amigos, mas logo demonstrou que ele é a ressurreição e a vida. Com um brado de autoridade, ele chamou: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto saiu, envolto em faixas, para a luz. Estes milagres não foram apenas atos de poder, mas provas de que o reino de Deus chegou trazendo cura, vida e esperança eterna.